santidade, te exaltamos, te glorificamos, rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Tu és digno, Senhor, Tu és digno. Nós estamos aqui reunidos, ó Pai, para a glória do Teu nome, para louvor e adoração ao Senhor, para o nosso culto público, em que podemos anunciar, ó Pai amado, que Te amamos. Te amamos, amamos o Senhor. Sabemos, Pai amado, que o Senhor é um Deus presente, um Deus que não falha, um Deus que está sempre, Pai amado, nos direcionando, nos restaurando e nos fortalecendo em cada momento da nossa caminhada. Somos gratos ao Senhor pelo Teu zelo e pelo Teu cuidado, pelo Teu grande amor que não falha. Obrigado, Senhor. Obrigado porque juntos podemos ouvir a Tua palavra, juntos podemos praticar a Tua palavra. Juntos, Senhor, podemos nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem que se renova a cada dia. Que sejamos renovados pelo Teu poder, que sejamos renovados pela Tua palavra, que possamos diminuir a cada dia, que o Senhor cresça, Pai amado, ao Teu nome da glória. Por isso dependemos do Senhor e precisamos de Ti, ó Pai, para qualquer situação que vivemos, para qualquer mudança necessária em nós, precisamos do Senhor, e nós contamos contigo mesmo, Senhor. Não contamos com outros deuses, não contamos com sabedoria humana, contamos sim, ó Pai, com a sabedoria que vem do alto, essa sabedoria que é pacífica, que é amorosa, que é santa. Por isso Te adoramos, nós Te exaltamos e rendemos a Ti, ó Pai, toda a nossa adoração. Por isso a Tua igreja Te adora, a Sua igreja Te adora em espírito e em verdade, como diz a Tua palavra. Misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Te adora. Teu reino é sempre eterno, e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora. Tua igreja Te adora. Adorado o Teu nome, Senhor. Tu és digno, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. É para o Senhor, é para o Senhor. Aleluia, aleluia. Vamos convidar as crianças, os professores, as professoras. Aqui eu não vi ainda a paz do Senhor, amém, irmãos? Aleluia. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Até melhor de manhã cedo você receber 3 abraços especiais das crianças, né? É sempre muito bom, sempre muito bom. Senhor, nós queremos abençoar as nossas crianças, queremos abençoar os nossos adolescentes. Nós queremos te pedir ao Pai que o Senhor venha ensiná-los nos Teus caminhos, que o Senhor possa mesmo usar a vida dos pais, a vida das professoras, a vida da igreja, que o Senhor possa usar mesmo, Senhor Pai, a cada um de nós, para que nós possamos ser capacitados, Deus, para poder instruir as crianças no caminho que elas devem andar. E só existe um caminho, Senhor, só existe um único caminho chamado Jesus. Só existe, ó Pai, uma única verdade chamada Escritura. Só existe isso, Pai amado, e isso é suficiente para que as nossas crianças cresçam na Tua presença. Então que o Senhor as instrua, as proteja, as guarde, as livre do maligno em nome de Jesus Cristo. Continua a capacitar as nossas professoras, continue a abençoá-las, a fortalecê-las, ó Pai, nesse tão importante ministério. Pai amado, que esse ministério seja frutífero e produza fruto de 100 para 1, conforme diz a Tua palavra. Esse crescimento espiritual na vida delas seja visível a cada dia, e que o Teu nome seja glorificado através delas. Nós abençoamos o ministério infantil, abençoamos as crianças e adolescentes, e nós o fazemos em nome de Jesus. Amém
e amém. Amém? Essa menina que eu conheci quando ela era pequenininha. E hoje é professora. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante que o Nelson trouxe a palavra em 2 Crônicas. Foi lá 33, não sei? Então abre a Bíblia em 2 Crônicas 34. Vamos continuar. Pregação expositiva, sequencial. Aleluia. Aleluia. 2 Crônicas 34, lá no verso 8 primeiro. Aleluia. Todos acharam? Amém. A palavra de Deus diz assim: no 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, a Maacés, governador da cidade, e a Joá, filho de Jeoacás, cronista, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Agora vamos lá no verso 14. 2 Crônicas 34, agora verso 14. Quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor dada por intermédio de Moisés. Então disse Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, e então Safã levou o livro ao rei e lhe deu relatório dizendo: tudo quanto se encomendou a teus servos, eles os fazem. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executam. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Safã leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, a Ecão, filho de Saifã, a Abidom, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim e pelos restantes em Israel e Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós. Porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Então Ilquias, os enviados pelo rei, foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tocate, filho de Arás, e lhe falaram a esse respeito. Ela habitava na cidade baixa em Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor está derramado sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que os viste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, quando ouviste as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus moradores. Então levaram eles ao rei a esta resposta. Então deu ordem o rei a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e estatutos de todo o coração, alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Todos os que se acharam em Jerusalém e em Benjamim anuíram a esta aliança, e os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel os obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus
de seus pais. Aleluia. Nós te adoramos, Pai. Te glorificamos e te exaltamos e pedimos a tua instrução, o teu guiar, o teu dirigir, que eu diminua e que o Senhor cresça. Não as minhas palavras, mas as tuas. Precisamos ouvir a tua voz. Fala aos nossos corações mais uma vez, Senhor, para que possamos aprender a tua verdade. Nós te louvamos, te glorificamos e te exaltamos pelos méritos do teu Filho amado Jesus. Em nome dele, em nome de Jesus, amém. Interessante que esse reinado contínuo de Israel após Manassés reinou Amon, que era o rei mau, reinou durante 2 anos. E depois nasce um filho Amon chamado Josias. E havia uma profecia sobre Josias que ele faria uma grande reestruturação ou renovação espiritual em Jerusalém. O som de marido é essa mesmo, abanar a esposa. Após muitos anos de reinado em Israel e Judá, depois de muitos reis que governaram fazendo o que não era reto ao Senhor, Deus levanta o rei da descendência de Davi, o jovem Josias. Esse nome significa aquele que Yahvé cura, ou aquele que se apoia em Yahvé. Ao assumir o trono, o rei se dispõe a fazer uma purificação na nação e também em sua casa. Ao realizar essa purificação, decide também restaurar o templo do Senhor. Convoca o governador de Jerusalém e outros homens a entregar a prata que havia sido recolhida para a reforma do templo. Os supervisores da obra entregaram essa oferta aos trabalhadores e carpinteiros que faziam a reforma com fidelidade. A reforma do templo era algo extremamente importante naqueles dias, pois era necessário que o culto de Israel fosse ali realizado. E mais do que isso, o templo representava a centralidade de Deus, ou do culto a Deus na nação de Israel. Interessante que tudo isso estava ligado ao templo. E fazer a reforma do templo era o primeiro passo para chamar o povo a se reconciliar com Deus, depois de 2 reinados desastrosos de Manassés e Amon. Interessante que nós notamos aqui uma busca principal e fundamental que pode ser revertida para a nossa vida hoje. Como o Nelson falava aqui no início, e abrindo o culto sobre a questão das maldades, de tudo aquilo que Manassés fez o povo de Judá errar, e como entra Josias, e a primeira coisa que Josias faz é reparar o templo. Deus está nos chamando a trazer de novo Cristo para a centralidade da nossa existência. Ele está chamando de novo, Ele está nos instruindo para que Cristo seja aquele que dirige a nossa vida. Não somente a nossa vida espiritual, mas também a nossa vida relacional com as pessoas. Deus está nos chamando de novo para que possamos fazer uma grande reforma espiritual no nosso coração. De todas as coisas que devemos guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas, as decisões da sua vida. Não tome decisões pelo seu coração, ele é enganoso. Faça o seu coração se dobrar diante da palavra de Deus, que é a verdade. E era essa a visão que as pessoas tinham do templo. O templo era colocado num lugar alto em Jerusalém, e ali naquele monte onde Davi fez um sacrifício ao Senhor para que aplacasse a ira do Senhor contra a atitude errada que ele tinha de ter feito um recenseamento do povo. Deus nos chama para repensarmos sobre as nossas atitudes diárias. Deus está te convidando para repensar as suas atitudes, as suas decisões. Deus tem te chamado a repensar o que é que vale mais hoje para você, o que tem mais importância para você hoje. Imagina que Josias poderia pegar toda essa prata, todo esse ouro, todas essas coisas que eram colocadas e viver uma vida tranquila.
e viver uma vida repleta de prazeres, Josias decide fazer a coisa certa. Enquanto muitos reis de Israel arrancaram o ouro e a prata do templo, Josias direciona isso para a reconstrução. O que o mundo tem roubado de você? Onde o mundo, ou onde alguma pessoa que se torna mais importante do que Deus, onde isso tem roubado a sua paz? Como isso tem roubado a centralidade de Cristo no seu coração? Nós passamos a entender que Josias fez o que era correto. Mas ele não fez apenas o que era correto, reconstruindo o templo. Mas Josias, depois de ter começado essa obra e fazendo essa centralidade para que o culto fosse feito somente a Deus, naquele momento é descoberto dentro do templo o livro da lei. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Durante então a reforma, o livro da lei de Moisés foi encontrado. O sacerdote então envia para o rei através do secretário Safã que lê esse livro diante de Josias. E ao ouvir as palavras do rei da lei, o rei rasga as suas vestes em sinal de vergonha, luto e dor. Presume ele que o Senhor estaria irado contra o povo de Judá, pois tinha conhecimento de tudo o que havia sido feito pelos antepassados que não obedeceram à palavra de Deus. Diante de realidade tão dura, o rei resolve consultar o Senhor. Às vezes nós consultamos o Senhor só na hora do aperto. Quando já fizemos um monte de bobagem e a gente fala assim: Senhor, resolve para mim agora, por favor. O rei rasgou as suas vestes em sinal de luto, dor, vergonha, e aquele rei estava fazendo o que era reto diante do Senhor, mas ele entendeu pela palavra do Senhor que haviam ainda muitas reformas para serem feitas no coração daquele povo, e Deus hoje quer reformar o nosso coração, Ele quer restaurar as nossas atitudes, Ele quer mudar o nosso pensamento, Ele quer transformar a nossa vida, aleluia. Mas para isso precisamos nos humilhar diante da potente mão de Deus, precisamos buscar a palavra dele, precisamos ler e estudar essa palavra e colocar essa palavra em prática todos os dias, meus irmãos e irmãs. Interessante que ele envia então os servos dele para consultar uma representante dos profetas, a profetisa Hulda. Percebemos que após reconhecer a gravidade da situação, o rei decide buscar uma direção do Senhor. Nós temos direção de Deus para todas as áreas da nossa vida. Sabe por que é que nós ficamos tão apavorados? Ou ficamos às vezes tão abalados com as notícias que recebemos ou com as situações que acontecem diante de nós? É porque nós não temos o conhecimento da palavra de Deus. Nós buscamos resposta para os nossos dilemas em filosofias humanas, em frases prontas na internet, mas não buscamos na palavra do Deus vivo. O nosso apoio está no Senhor. Por isso o nome Josias é Eu me apoio em Deus, ou Deus é meu apoio. Esse sustentáculo para a nossa vida vem do Senhor, não vem de homens, não vem da situação que você vive, não vem do salário que você recebe. A nossa segurança está no Senhor. Josias entendeu isso, e Josias não se apoiou no poder a ele dado como monarca de Israel, mas se humilhou e buscou apoio e cura no Senhor. Hulda, a profetisa, diz aos enviados do rei que o Senhor mandava dizer a ele que de fato ele enviaria males contra a cidade e a nação de Judá, e todas as maldições contidas na lei viriam sobre o povo, porque haviam abandonado o Senhor e servido a outros deuses. O Senhor cumpriria
tudo aquilo que foi descrito por Moisés em Deuteronômio 28. Vou relembrar vocês de Deuteronômio 28. Se hoje vocês se propuserem em seu coração ouvir a voz do Senhor e cumprirem todos os seus mandamentos, essas bênçãos os seguirão e os acompanharão. Onde as bênçãos nos acompanhariam? No campo, na cidade, dentro de casa, fora dela, na igreja, fora da igreja, dentro do ônibus, no metrô, lá onde nós estivermos. As bênçãos nos seguiriam e nos acompanhariam. Eu lembro de um programa humorístico, há muitos anos atrás, em que o sujeito estava lá com um barbantinho amarrado aqui nas costas dele e um monte de nota, da maior nota possível, não lembro qual era a maior nota na época, hoje é R$100, né? Então, das maiores notas, tudo assim amarradinho naquele barbante, e ele andando aquilo atrás dele. Aí falou assim: mas por que isso está aí? Agora eu fiquei rico, agora o dinheiro é que anda atrás de mim. As bênçãos do Senhor nos seguirão e nos acompanharão e nos alcançarão, porque Ele é bom. A providência de Deus é real, mas nós precisamos tirar os nossos olhos do pecado. Mais uma vez Deus nos chama a nos voltarmos para Ele, a nos arrependermos diante dEle, a rompermos com as ataduras daquilo que nos escraviza. Mas, na continuidade de Deuteronômio 28, mas se vocês não obedecerem, essas bênçãos vos seguirão, essas maldições vos seguirão. É muito triste ao entendermos essa realidade, como o povo de Israel não obedeceu a Deus. E é muito triste hoje, tendo uma palavra que você pode ler em pelo menos umas 16 ou 17 versões diferentes. Tem até aquela mais fácil que você vai entender. Tem aquela que te acompanha no tablet, no celular, no computador. Tem versão grego, hebraico, siríaco, peshita. Se você quiser ler. Até em russo. E mandarim tem. Nós conhecemos. Nós sabemos. E ainda infelizmente não vivemos. Precisamos talvez rasgar o nosso coração diante de Deus. Precisamos expor ao Senhor as nossas debilidades e dificuldades, porque Ele é fiel e justo. Às vezes temos dificuldade de confessar os nossos defeitos, porque confessar os nossos defeitos é nos colocar numa situação de vulnerabilidade. Que seja então assim. Que seja assim então. Mas eu não vou esconder os meus erros. Eu não quero esconder as minhas debilidades diante do Senhor e nem as minhas fraquezas. Eu preciso confessar. Mas você também precisa. O arrependimento, ele é fundamental na vida do cristão, como foi na nação de Judá. Mas o mais impressionante, irmãos, é que mesmo que nós saibamos onde ainda nós erramos, nós nos esquecemos de uma coisa: o Senhor, que sonda os corações, conhece todos os nossos pensamentos. Ele ouve o nosso choro, Ele ouve o nosso clamor, como Ele ouviu o choro, a vergonha, o luto, o pranto do rei Josias. Não é uma posição que nos torna isentos de nos arrependermos. Não é carregar o nome de cristão que nos coloca numa posição melhor. Pelo contrário, traz uma grande responsabilidade sobre a nossa vida. E Deus ouviu o clamor e a súplica do rei, por causa da humildade em que ele se colocou diante do Senhor. Deus reconheceu a súplica, o clamor de Josias, porque ele se humilhou
diante da potente mão de Deus. Quando nós passamos por uma situação adversa, como diz a nossa irmã em Cristo, passam pela nossa mente planos mirabolantes para tentarmos resolver a situação com vingança, ou fazendo algo, ou realizando alguma coisa, quando é necessário apenas nos humilharmos diante da potente mão do Senhor. Tem uma irmã que recentemente veio aqui para a igreja e ela passa por muitas dificuldades. Um dia ela chegou aqui de manhã, um pouquinho antes, às 9 horas da manhã, antes do culto, e ela disse assim: é bom estar nessa igreja, acontece um milagre atrás do outro, né, pastor? Sabe qual foi o milagre que aconteceu na vida dela? Que ela cuida do irmão acamado, e ele xinga ela o dia inteiro, e xinga de palavras pesadas. Ela me mandou uma mensagem e disse: pastor, eu estou aguentando mais. Eu respondi para ela: só Deus para mandar a gente responder assim, né? Eu falei para ela assim: ama mais. Ela: vou pedir para Deus, pastor. Deus está fazendo uma obra tremenda agora, com essa decisão dela de amar mais. Ela precisava fazer um negócio lá na casa para facilitar o trabalho dela, e esse irmão dela xingou ela de tudo quanto é tipo de nome. Na hora que chegou o enfermeiro que ajuda, falou assim: ela está certa, nós temos que fazer essa mudança. E ele aceitou. Deus usa a mula. Fica tranquilo, se você depender de Deus, Deus vai usar o que for preciso para poder vir ao seu favor. Mas enquanto você estiver lutando contra Deus, esqueça. Estou ouvindo os ventiladores. Oi? Foi só ter falado. Começou. Fala, galera. Quais são as atitudes que nos fazem lutar contra Deus? A primeira delas chama-se incredulidade. Segundo, qualquer tipo de pecado. Murmuração. Falta de gratidão. Eu posso parar por aqui, né? Eu acho que já é suficiente. Oi? Isso é uma coisa chamada justiça própria. A tendência nossa, Sueli, é o seguinte: se tem uma pessoa que eu tenho que tratar com ela em termos de relacionamento e ela não é cristã, eu não posso esperar nada dela. Mas de mim Deus vai esperar muita coisa. Então eu nunca vou esperar que o ímpio dê um passo até a mim. Eu preciso sempre dar um passo em relação a ele. Real. Mas a justiça própria nessa hora entra e fala: mas a pessoa é assim, é assado, né, e tal. Mas ele é assim mesmo, vai esperar o que dele? Expectativa zero em relação ao ímpio. Ponto final. Segunda, então, a pergunta da igreja: por que isso às vezes ocorre dentro da igreja? Pelo mesmo motivo. Porque Paulo fala que nós vamos ser mais pacientes com os fracos na fé. O que a gente quer fazer com o fraco na fé? Jogar ele lá fora. Não volta aqui nunca mais, que eu não quero trabalho. Percebe que sempre tem uma justificativa plausível, entre aspas, para que nós rejeitemos o cuidado com o que está fraco na fé. Ele espera que você faça, pense, não é? E planeje como Jesus fez com você. Essa é a resposta. Nós temos que fazer exatamente o que Jesus fez. Aí você pode me perguntar: pastor, eu não sou Jesus.
mas você tem o mesmo espírito que estava nele. Então não é desculpa. Porque enquanto você depender da força do seu braço, você nunca vai conseguir fazer. E eu me lembro de uma irmã que falou comigo assim: pastor, eu tenho um sério problema de relacionamento com a minha mãe. Falei, é mesmo? E aí? Ah, pastor, é muito difícil. Minha mãe me critica, eu critico minha mãe, que é confusão, acaba que eu não tenho paciência com ela e a gente acaba brigando. Falei, legal. E você é crente? Ah, sou crente. Então faz o seguinte: chega em casa hoje e dá um abraço nela. Ah, pastor, misericórdia, eu nunca abracei minha mãe, ela nunca me abraçou, só está me pedindo. Não estou te pedindo nada. A Bíblia é que ordena. Vai lá e abraça a sua mãe. Tá bom, pastor, vou obedecer. Chegou em casa, deu um abraço na mãe dela, falou que foi o troço mais esquisito que aconteceu na vida dela inteira. O trem não encaixava, sabe como é que é? Que nem assim, como é que eu vou, né? Aí, beleza, foi dormir. No outro dia, ela abraçou de novo e o abraço já foi um pouquinho melhor. E é bom quando às vezes a pessoa vem do domingo, né? Aí só volta no outro domingo, a gente fica sabendo dos 7 dias da semana, dos 7 abraços. Aí ela falou que o 7º abraço foi melhor. E ela continuou fazendo isso todos os dias que ela ia dormir. Ela ia lá no quarto da mãe dela, abraçava a mãe dela, abençoava a mãe dela e ia para o quarto dormir também. E passavam alguns dias, alguns meses, eu acho 2, 3 meses, não foi, Lina? Uma coisa assim. Ela virou e falou assim: pastor, eu fui no quarto da minha mãe, fui abraçá-la, aí eu esqueci que eu tinha que buscar um negócio na cozinha e fui para a cozinha. Daí a pouco está minha mãe parada na porta da cozinha, me olhando. Aí ela falou assim: o que foi, mãe? Você não esqueceu de nada não? Mas do que, mãe? De me dar um abraço? Amor é aprendido. Jesus aprendeu a obediência através do sofrimento. Não espere o sofrimento bater na sua porta para obedecer. Não espere. Oi, Cassandra. E os filhos dela, pelo fato dela não ficar mais velha, ela ficou sozinha, sabe? E assim, eu fiquei muito, porque na minha janela, eu tudo na casa dela. Aí eu pensei, eu estou na escola o dia inteiro olhando pela janela. Aí eu pensei assim, eu vou fazer bolo, eu comecei a levar coisa para ela, eu comecei assim, a cuidar dela naquilo que eu podia, né? Só que na vizinhança todo mundo achava ela muito dura, então no fato de doar, né? Tipo assim, me dar alguma coisa para alguém. Aí um dia ela foi me esperando o dia inteiro, me dar uma dúzia de ovos. Aí quando eu falei com a vizinha que ela tinha me dado um ovos, ela falou assim: você foi a primeira pessoa a ganhar algo dela na rua. Entendeu? E assim, aí ela começou a me presentear com mão, as coisas que ela tinha ali no quintal dela. Mas não é porque às vezes as pessoas vieram daquele jeito e também não faziam. Entendeu? Então assim, eu fui a primeira e hoje assim, ela mudou de lá, eu faço ser sozinha. E quando ela vai lá, ela fica todo me procurando, dá para ganhar o meu abraço. Né? E às vezes assim, é coisas que a gente não consegue fazer com o familiar da gente. É verdade, isso é real. Cassandra, isso que você falou é tão importante, que é aquilo que o Nelson falou assim, né? Pastor bom é que é pastor na igreja, né? Que na casa dele, misericórdia, né? É igual os crentes. Crente bom é para o crente de fora, para a pessoa de fora. Porque dentro de casa a gente não faz nada, só critica. Misericórdia nessa de nós, né? Esse aí somos nós, né? Misericórdia. O troço mais domina esse tal do ser humano caído, né? Graças a Deus por Jesus Cristo, irmãos. Você entende a sua dependência de Jesus, o quanto Ele é importante para a sua vida? Se não fosse Ele, estaríamos perdidos. E Josias reconheceu que ele estaria perdido sem Deus. Ele se humilhou, ele foi perdoado. O fato de ser perdoado, irmãos, restabelece a aliança e promove uma verdadeira mudança no relacionamento com Deus, que continua fiel em suas promessas. As promessas do Senhor não foram invalidadas, mas a nação é que havia rompido com a aliança. O arrependimento
nos coloca novamente debaixo da boa mão do Senhor e com a aliança restaurada. Os propósitos do Senhor continuam a avançar sobre a nossa existência e Ele se move para cumprir cada um desses propósitos. Hoje é o dia de renovar a aliança. Amanhã é o dia de renovar a aliança. Sabe quando Deus fala através do profeta Jeremias, lá em Jeremias 33? Eu vou fazer uma nova aliança com vocês. Essa palavra nova no original hebraico, ela nos dá uma ideia de renovação. Deus não estava fazendo uma nova, Ele estava apenas renovando aquela que Ele já tinha feito lá no Éden. Quando Ele fez uma aliança com Adão, Ele fez uma aliança comigo e com você. E Ele cumpriu essa aliança em Cristo Jesus. Essa é a boa notícia. O perdão para os nossos pecados transforma a nossa vida numa constante limpeza e purificação. Você sabe o que é andar branquinho diante de Deus? Você sabe o que é andar sem culpa diante do Senhor? Pastor, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós pecadores. Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Isso prova o amor de Deus comigo e com você. Ao receber então a resposta, a atitude do rei foi maravilhosa. Se ao se arrepender ele provou da misericórdia de Deus, pensa ele que se convocasse toda a nação ao arrependimento e à renovação da aliança, todos seriam também alcançados por essa infinita graça e receberiam a mesma resposta do Senhor, que não faz acepção de pessoas. O que recebemos do Senhor, precisamos compartilhar com outras pessoas. Se fomos salvos, precisamos compartilhar salvação. Alcançados pela graça, não podemos deixar de levar aos nossos semelhantes a boa nova do que Cristo fez por nós na cruz. O rei imediatamente convoca todo o povo de Judá, dos mais simples aos mais importantes, para comparecer ao templo e, após a leitura da lei, comprometeram-se em guardar e a cumprir os mandamentos do Senhor de todo o coração e de toda a alma, obedecer com entendimento e com vontade. Quando a Cassandra fala que ela levou o bolo, né, para aquela senhora, é tudo que aquela senhora precisava. Não era do bolo, era de uma atenção. Somente isso. Você talvez perceba claramente que uma pessoa de fora precisa de atenção, mas talvez você não perceba que quem está do seu lado todos os dias também precisa. Nós precisamos convocar aquele que está do nosso lado a experimentar a mesma graça que nós experimentamos. Se a sua mente está agitada, nós precisamos compartilhar a palavra para que a mente volte ao normal e a vontade passe a ser a vontade de Deus e não a sua, porque a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Um dia uma moça falou comigo assim: pastor, eu conheci um rapaz, podia ser tanto ele, né? Eu falei: fala para Deus fazer a vontade dele. Eu falei: pastor, e se a vontade de Deus for outra? Vai ser outra. Aí eu disse para ela: Deus sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para você, confia nele. Confia na escolha dele. Não confie na sua. Oi? Humilhante. Sim, aí eu estou querendo dizer que era humilhante para Jesus se tornar homem. Ele se tornou. A gente chama isso na teologia de humilhação do Redentor. Porque é humilhante um Deus poderoso que não precisa de nada e nem de ninguém, e ninguém dá ordem para ele do que ele deve fazer, se tornar homem. E mais,
Ele não só se tornou homem, como ele carregou sobre si todas as iniquidades. Isso é humilhação. Aí quando eu lembro disso, eu lembro que qualquer coisa que eu fizer, minha filha, é nada diante disso. E se eu for humilhado, é nada diante do que ele passou. E o servo não é maior do que o seu Senhor. Quando é que eu vou pensar que eu posso ser melhor do que Jesus? Ou instruir a Deus o que ele deve fazer? E ele permanece sobre essa humilhação. E é verdade. Ou seja, Jesus se tornou carne eternamente, por amor. Sabe o que ele fez? Ele não somente se tornou carne, mas ele se tornou carne para toda a eternidade. Hoje ele está no céu em corpo, glorificado, nós vamos poder tocar. Então, Beth, nosso grande problema é que nós queremos as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus. Quando eu começo a orar, eu começo a ver o mover, mas quando eu começo a fazer, eu começo a enxergar a paralisia. Nós confiamos muito naquilo que nós falamos. Nós precisamos confiar mais naquilo que Deus faz. Eu lembro de um antigo missionário que falava assim: quando o homem trabalha, o homem trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. É preferível que o Senhor trabalhe para nos convencer o quanto ainda precisamos ser transformados e o quanto as pessoas estão do nosso lado, dependem da nossa mudança para que elas também sejam transformadas. Não peça a transformação do seu próximo, peça a sua. Pastor, Oi. eu acho interessante quando Jesus fala: vocês não sabem pedir, né? Uma coisa assim. Mas é interessante como que Deus coloca assim, como até o servo, isso aí, mas na questão de deixarmos que nós possamos pedir algo para Ele. Interessante. Porque na verdade nós pedimos geralmente conforme os nossos deleites e prazeres. Tanto que o Tiago fala isso: pedis mal para gastar os deleites e prazeres. Uma pessoa que chega e vem fazer: pastor, estou aqui pedindo um novo emprego, uma nova profissão, ganhar muito, eu quero ajudar a obra de Deus. Fala que você quer ajudar você mesmo. Para de ser hipócrita. É preferível você chegar para mim e falar: pastor, sou hora do emprego, eu quero uma vida melhor. É preferível ser sincero. Oi. Sobre a vontade, não deixar Deus agir. Eu pensando melhor, nós somos criados na sociedade que a gente, por sobrevivência, a gente tem que agir. Só que a gente vai esquece essa parte de orar e deixar Deus trabalhar. A gente também quer trabalhar na parte de Deus. É exatamente isso. Você quer ver um negócio? Tem jeito da gente trabalhar na salvação do nosso próximo, a não ser em oração? Aí a gente fica lá assim, quando a gente tem uma oportunidade, a gente dá aquela fisgadinha básica. Irmãos, é perder tempo. É vacinar a pessoa contra Jesus. Ela vai ficar com raiva. Não vai se perder não, porque língua. Não é? Quem já aprende isso na sociedade, nos ensina a escrever o nosso próprio time. Aí a gente quer escrever o nosso grupo. E o do outro, junto. Aí eu quero falar uma coisa para vocês. Comece a orar. Comece a confiar em Deus mais do que na sua palavra, mais naquilo que você pode fazer. Eu tenho aprendido, irmãos, que não tem força nenhuma no meu braço. E toda vez, quando eu tenho uma situação muito difícil para resolver, sabe o que eu faço? Eu jejuo mais. Porque a gente tem uma mania de orar. E aí quando a gente está desfalecido de orar, não aguenta mais orar, é porque a sua carne ainda está falando muito alto. Então você precisa mortificar a sua carne com jejum. Você acha que o jejum é para Deus agir? Esquece. Jejum é para Deus agir na sua carne e te mortificar, para que você aprenda a ouvir a voz dele e fique mais sensível ao que ele quer te ensinar. Então toda vez que nós temos uma situação, meu amor, que precisamos enfrentar e nós estamos entendendo que há algum ensino do Senhor nisso aí, vamos jejuar. Vamos para o jejum. E aí a gente passa a ouvir melhor a voz de Deus.
nosso ouvido fica melhor. Após o arrependimento, o próximo passo é compreender que a obediência não é uma imposição, mas uma necessidade na vida diária que restabelece o nosso relacionamento com Deus e aqui, Beth, com o nosso próximo. Quando eu me arrependo, eu tenho que ter uma atitude em relação ao meu próximo. E se ele não quiser, eu fico ali esperando a possibilidade, até que Deus me dê. Os preceitos bíblicos promovem cura e são um apoio constante na caminhada cristã. O profeta Isaías relata que precisamos desatar as cadeias da impiedade e o estender do dedo de acusação para que a nossa cura brote como o sol ao meio-dia. Quando eu estendo o dedo para o outro, eu fico doente. Quando eu tiro meu dedo para o outro, eu sou curado. Sabe por quê? Porque eu tenho mais tempo para olhar para mim. Eu tenho mais tempo para olhar para o meu interior. Eu tenho mais tempo para entender quem eu sou e que pessoa eu estou sendo na vida do outro. E que pessoa eu tenho sido do reino de Deus. E quantas vidas eu tenho impedido de entrar por essa porta do reino através da minha atitude diária. Erramos diante do Senhor e Ele, perfeito e soberano, nos ofereceu voluntariamente o perdão através do seu Filho Jesus. E portanto, ensinados assim, devemos oferecer o mesmo perdão a quem nos ofendeu. Josias então compreendeu que a única forma de haver um avivamento da nação seria levar todo o povo a compreender a importância de uma profunda comunhão com Deus através do arrependimento e da obediência. Por isso, ele se dispôs a reforçar a necessidade de todo o povo e não somente ele se comprometerem a guardar e cumprir os mandamentos do Senhor. E isso nos faz lembrar que Cristo se entregou para nos reconciliar com o Pai, a fim de que possamos viver uma vida de obediência ao Senhor no poder do Espírito Santo. Não tente obedecer a Deus no seu poder. Não tente. Dependa do poder do Espírito. Todas as vezes que você se lembrar que você vai ter uma atitude daquela antiga, você fala: Senhor, me reveste da força do poder do teu Espírito, porque eu necessito. A necessidade é nossa, não de Deus. Deus não precisa de mim e de você para expandir o reino dele. Durante todo o reinado de Josias, o povo seguiu ao Senhor. Josias era um homem que tomou uma firme resolução no seu coração de agradar a Deus. E o povo seguiu a recomendação de Josias, porque entendeu que aquilo seria o melhor. Hoje, Jesus reina eternamente. Nós temos um rei a quem seguir. Nós temos um rei que ordena para que nós caminhemos nas pisadas dele. Ele nos dá toda a instrução, ele nos dá toda a capacitação, ele nos dá todas as estratégias, ele nos arma com todas as armas espirituais necessárias para enfrentarmos o nosso dia a dia. E às vezes viramos as costas para esse rei. Jesus reina eternamente. Perseveremos em seguir ao Senhor e experimentaremos a cura, mas experimentaremos o apoio, mas também experimentaremos o avivamento constante em nossas vidas. Você quer ser avivado? Você quer ser um crente cheio do Espírito Santo? Arrependa-se e obedeça. Até porque Paulo nos alerta: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução ou contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aí ele explica como é que a gente fica cheio do Espírito depois. Submetei-vos uns aos outros em amor. Esposa, ame seu marido, respeite, seja submissa a ele. Marido, ame
a sua esposa, como Cristo amou a igreja, se entregou por ela para purificá-la e apresentá-la santa, gloriosa, sem ruga, sem mancha, sem mácula, mas irrepreensível no dia do Senhor. Filhos, obedecei a vossos pais, honrem, porque isso é justo no Senhor, e vocês terão vida longa, e tudo irá bem a vocês. Filhos, pais, não irriteis os vossos filhos, não busquei a ira deles. Isso é ser cheio do Espírito. Senhores, não maltratem os seus servos. Empregados, façam o seu trabalho como se vocês estivessem fazendo para o Senhor. Quer ser cheio do Espírito? Viva isso. Esse negócio de ser cheio de Espírito, saltar, relampear, pegar fogo e orar em línguas, é ruim. Eu quero ver você cheio do Espírito, com relacionamento íntimo com Deus restaurado, com seu relacionamento com o seu próximo estável, em amor, cumprindo os mandamentos do Senhor. Amém? Que o Senhor nos capacite, porque dependemos da força do poder do Espírito para viver integralmente a palavra do Deus vivo em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você que trouxe o seu dia.